Fala, terceirão, tudo bem com vocês? Beleza, galera, seguinte, então vamos continuar com a nossa matemática A, tá? Vamos dar uma avançada aí na matemática A e na próxima semana a gente vai falar da matemática C. Eu prometi que ia falar, mas então vamos dar prosseguimento aí, já que a gente está falando de função, acho que para a gente não perder o embalo, vamos começar com a função quadrática agora, função também conhecida como função polinomial do segundo grau. Você vai encontrar esse nome, função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Ela é a função do segundo grau porque o grau do maior monômio aqui, dessa expressão algébrica, é 2. Então, ela vai ser uma expressão aí quadrática, né? A função quadrática, ok? E, logicamente, a fórmula dela, a lei de formação, é essa daqui, x² mais bx mais c. Obviamente, com esse a, que é o coeficiente aqui do x², tem que ser diferente de zero. Beleza? Coloquei aqui alguns exemplos, tá? De algumas leis de formação. Ela pode ser completa, ter o A, o B e o C, mas ela pode ser incompleta também. Aqui ela só tem o A e tem o C. Aqui ela tem o A e tem o B e não tem o C. O C, no caso aqui, é zero. Beleza? Bom, aqui a característica, coisas importantes que a gente tem que estar ligado é com relação ao seu gráfico. O gráfico de uma função do segundo grau, tá? Sempre vai ser uma parábola. Então, o gráfico vai ser uma parábola, tá? Parábola. Professor, o que é uma parábola? Uma parábola, gente, é uma curva que ela é simétrica, tá? Existe um eixo de simetria, ela é igual dos dois lados. Então, vamos imaginar que o nosso plano cartesiano. Então, você vai ter aqui... Eu vou fazer um esboço, tá bom? De uma curva. Então, coisas importantes aí do nosso gráfico. Então, nossa parábola ela vai ser mais ou menos assim. Deixa eu pegar canetas coloridas agora. Vou deixar aqui. Então, ela vai ser uma curva onde ela vai ser simétrica. O que ela quer dizer simétrica aqui? Que aqui exatamente no meio existe um eixo imaginário que nós vamos chamar de eixo de simetria, onde as distâncias para os dois lados dessa curva serão idênticas assim, ó, com relação a esse eixo de simetria. Essas duas distâncias serão iguais. Ok? Então, essa curva é uma curva chamada parábola. Beleza? E aqui no gráfico a gente consegue tirar algumas coisas, algumas informações legais. Nesse caso aqui, eu fiz ela côncava para cima. Tá? Então, ela tem uma concavidade para cima. Quando o valor daquele A, desse númerozinho, desse coeficiente numérico na frente do x² for positivo, tá? Nós teremos uma concavidade voltada para cima. A concavidade ela está voltada para cima. Ok? E quando o A for negativo, a concavidade vai estar voltada para baixo. Então, você vai ter uma parábola com concavidade voltada para baixo. Beleza? Bom, o que eu posso tirar de informação aqui no gráfico? Aqui, analisando aqui no gráfico, nós temos algumas coisas importantes. O ponto onde toca o eixo das abscissas, aqui, ó, são aqueles famosos zeros da função. Então, aqui você tem o x1 e aqui você tem o x2. x1 e x2, sim, as raízes, esses caras aqui são chamados de zeros da função. Onde toca o eixo das abscissas. Nós vamos estudar situações onde ela não vai tocar e situações onde ela vai tocar em apenas um ponto. Eu vou explicar o que significa daí cada uma delas. Tá? E esse ponto onde corta o eixo das ordenadas agora, o eixo y, tá? Corta o eixo y aqui, sempre no par ordenado 0 e c. Então aqui é o c da função. Esse valorzinho aqui é onde corta o eixo das ordenadas da nossa parabolazinha. E nós temos um ponto aqui, no ponto de viragem, que nós vamos chamar de vértice, tá? Aqui é o V de vértice. E vai ter um par ordenado ali, que depois nós vamos falar um x do vértice e um y do vértice, que nós vamos falar como é que nós vamos encontrar depois, tá bom?
Então aqui foi só uma esqueminha para a gente começar a falar da parábola. Bom, agora vamos especificar mais coisas aí, então, do gráfico dessa parábola. Vamos dar sequência. O que mais que a gente pode falar? Primeira coisa que eu vou falar é com relação, tá? Você já identificou esses pontos notáveis, então vamos falar das raízes ou zero da função, ou zeros da função. Raízes ou zero da função, quando eu quero descobrir as raízes ou zero de uma função do segundo grau, tá? Basta fazer a f de x igual a zero. E aí você vai ter a seguinte situação, nós teremos aqui uma equação do segundo grau, equação quadrática. Para você encontrar as raízes, obviamente, você vai ter que calcular o delta, primeiramente, né? Que é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí, a fórmula do x', que é menos o b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o a. X' e x duas linhas aqui no caso, tá? Formulazinha de básica. Também vale lembrar que você pode encontrar pela soma e pelo produto. x1 mais x2 menos o b sobre a e o produto das raízes x1 vezes x2 c sobre a. Então é uma maneira também de você descobrir aí, tá? Descobrir as suas raízes de forma mental, beleza? Então é assim que a gente descobre o zero ou as raízes da função, como eu havia comentado aqui. São esses dois pontos onde tocam o eixo das abscissas, tá ok? Bom, a nossa parábola, eu falei para vocês que ela pode ser côncava para cima ou côncava para baixo. Vai depender do valor do a. Então, quando o a é positivo, eu acabei de comentar, então vamos falar aqui a respeito da concavidade. Quando o a é positivo, se quiser faz um a feliz assim, ó, côncava para cima, tá? Côncava para cima. Então, aí, coisas importantes aqui que eu quero falar. Nós teríamos três situações com relação ao gráfico. O gráfico ele pode tocar o eixo das abscissas ou não. Então, você pode ter um gráfico, fazer um esboçozinho aqui, ó. O gráfico pode tocar em dois pontos, como eu fiz ali no começo. E aí você vai ter duas raízes, x1 e x2. Nessa situação aqui, quando eu tenho duas raízes, é quando o seu delta, além do a ser maior do que zero, o seu delta também é positivo, dessa funçãozinha aqui. Então aqui, gente, nós vamos dizer que nós temos duas raízes reais e distintas. Tá ok? E o gráfico vai tocar aí em dois pontos. Essa é a nossa primeira situação. Eu falei para você que eu tenho mais duas. Tudo vai depender do delta. Então vamos aqui separar, vamos organizar isso aqui. Segunda situação, ainda com um A positivo. O A positivo, feliz, com cavidade para cima, côncavo para cima. Um outro esboço aqui, ó. Imagina essa situação agora. Eu tenho uma plano cartesiano. E agora, uma parábola onde ela vai tocar o gráfico em apenas um único ponto. Quando a parábola toca em um único ponto, é sinal que acontece o seguinte, meus queridos. O teu delta ele é igual a zero. Então aqui você tem o a maior que zero, porém o delta é igual a zero. E isso significa que nós vamos ter duas raízes reais e iguais. A gente vai falar que o x' é igual ao x duas linhas. Mas por que eu falo duas raízes? Você vai, quando você zera, você acaba tendo uma equação do segundo grau. E a equação do segundo grau, o grau de uma raiz significa a quantidade de raízes dela, tá bom? Da equação. Então essa é a segunda situação. E eu vou ter uma terceira situação aí com relação a esse gráfico, que é o seguinte.
Terceira situação que eu vou dizer para você é isso daqui, ó. Então, o A ainda positivo, com cavidade voltada para cima, conque para cima, e vamos fazer um planinho cartesiano. E agora a nossa parábola vai ficar flutuando aqui no nosso plano cartesiano. Flutuando, não encostar nesse eixo das abscissas aqui, quando não encosta, significa que não tem raiz. Então imagina uma parábola assim, ó, flutuando. Não toca o eixo horizontal. Quando não toca o eixo horizontal, não tem raiz real. Olha só, né? Então, aqui nós temos o A maior que zero, porém o delta nessa situação ele vai ser negativo. E nessa situação a gente vai dizer que não admite raízes reais. Essa função não admite raízes reais. Certo? Então, nesse caso, não temos. Como não toca aqui, como que vai ter raiz? Então, não tem raiz. E essa situação aí, essas três situações, meus queridos, elas se repetem com concavidade voltada para baixo. Se o A for negativo, vai ser exatamente como essa, porém, o gráfico passando assim, ó. Ok? E ela pode acontecer para baixo aqui também, com A negativo, mas repete-se tudo. E ela pode estar flutuando aqui para baixo também, A negativo e delta negativo. Beleza? Então essas três situações se repetem. Eu não vou colocar esses outros três gráficos, mas a gente sabe que a gente tem então um total de 6 gráficos com relação, tá, às variações do delta. As variações do delta da função do segundo grau. Então o delta vai te dizer a quantidade de raízes, certo? E se o gráfico vai tocar em 2 pontos, 1 ponto, ou não vai tocar o eixo das abscissas. Isso daí é super importante. Belezinha? Ok? Uma outra coisinha também que nós temos é a maneira de escrever, tá, a lei de formação da função do segundo grau. Eu falei para vocês ali que é ax ao quadrado mais bx mais c. Mas nós temos uma outra maneira de escrever que a gente vai chamar de forma fatorada. Tá? Então, toda função do segundo grau ela tem uma forma fatorada de escrever. O que é essa forma fatorada? Forma de produto. Então, a lei de formação de uma função do segundo grau ela pode ser escrita assim, ó. O coeficiente A, que é aquele mesmo lado do ax ao quadrado, mais bx mais c, que multiplica x menos x1 vezes x menos x2 ou x' de x2', como você quiser, tá bom? Então essa é a maneira de escrever, tá, a função do segundo grau na forma fatorada, forma de produto. Então essa é a maneira que a gente escreve, onde x1 e x2 são as raízes, onde x1 e x2 são as raízes. Beleza? Show de bola? Tranquilo. Então, o que a gente já falou até agora? Vamos recordar. Nós falamos do comportamento gráfico, nós falamos das raízes, da lei de formação, da forma fatorada, como encontrar as raízes da função do segundo grau, tá? E agora a gente vai aí dar alguns exemplos de alguns casos particulares, de alguns gráficos. Algumas curiosidades aqui. Ó, ainda falando dos gráficos, tem alguns gráficos que são funções, aqui é mais curiosidade, funções do tipo f de x igual a x ao quadrado mais x ao quadrado mais c. Só para você ter conhecimento de como funciona C, qualquer número, claro. No caso aqui, você sabe que o B é zero, com B igual a zero, tá bom? Funções desse modelinho aqui, ó, terão o eixo de simetria como sendo o eixo das ordenadas. Eixo de simetria é aquele eixo que eu falei que corta, aquele eixo imaginário que divide a parábola em duas partes. Então, assim, ó, deixa eu fazer aqui um plano cartesiano.
e eu vou colocar alguns gráficos aqui. Então aqui eu tenho eixo Y, eixo X. Então a função f de x igual a x ao quadrado. Vamos colocar aqui no cantinho, tá? Deixa eu apagar esse lado de cá. A função f de x igual a x ao quadrado. Esse gráfico, meus queridos, o c é zero. Então, ela vai cortar a origem. E o eixo de simetria, ó, essa função vai ser mais ou menos assim. F de x igual a x ao quadrado. Se você quiser saber, você pega um ponto aqui à direita e um ponto à esquerda. Vai passar exatamente pela origem. Belezinha? Essa função é a f de x igual a x ao quadrado. Se eu somasse, se eu pegasse e falasse para você, agora escreva aqui com a função f de x igual a x ao quadrado mais 2. F de x igual a x ao quadrado mais 2. Então basta deslocar essa parábola 2 unidades para cima. Então quando b é zero, o eixo de simetria é aqui, ó, é o eixo das ordenadas. Então ela vai cortar no 2. Vai passar pelo 2 e eu simplesmente vou deslocar essa parábola assim. Então vai ter esse comportamento aqui mais ou menos. Belezinha? E segue a mesma ideia, a mesma lógica. Tá certo que ela não está tão simétrica aqui, que o meu desenho está meio ruim. Mas dá para você entender claramente o que eu quero dizer. Certo, meus queridos? E se eu falasse assim, ó, mais um exemplo. F de x igual a x ao quadrado menos 2. Aí essa curva ela vai ficar deslocada, ela vai cortar o menos 2, certo? E ela vai ficar deslocada para baixo 2 unidades em relação à origem. Eu teria esse gráficozinho aqui. Mais ou menos aqui. E o eixo de simetria estaria exatamente aqui. Show de bola? Belezinha, meus queridos? Show, né? Então, estamos vendo bastante coisinha interessante aí, algumas curiosidades com relação a alguns gráficos. Agora eu vou falar de uma coisa que a gente vai falar, vértice da função, uma coisa bem importante. A gente vai falar do vértice da função e da sua imagem para a gente finalizar aí a parte teórica da aula, tá? Então, vértice da função agora. Eu apenas comentei ali no início o que era o vértice, agora vamos falar bem desse carinho, porque é aonde o bicho pega, onde aparece a maioria dos exercícios aí de função de segundo grau. É com esse cara que eles gostam de trabalhar. Então vamos lá, fazer uma parábolazinha. Então vamos supor que nós temos aqui uma parábola, tá? Ok? E o vértice da função é exatamente esse ponto aqui, ó. E aqui ele vai ter um par ordenado, obviamente, que nós vamos chamar de x do vértice e y do vértice. Então aqui está o nosso vértice, temos um xv que está aqui e temos um y vértice que está aqui. E você tem uma fórmula que agora você vai ter que lembrar, memorizar, estudar ela muito para saber como é que calcula essa coordenada do vértice. Então, o x do vértice de uma parábola, ela vai ser menos o valor do b divididos por 2a. Menos b sobre 2a, tá bom? Ok? E o y do vértice, ele também tem uma formulazinha. O y do vértice vai ser menos o delta da fórmula lá da equação de segundo grau mesmo, sobre 4a. Então essa é a fórmula que a gente vai calcular o y do vértice da função. Beleza?
coisas importantes que eu já posso emendar aqui, ó. Tá vendo a reflexão no eixo Y? Bem aqui no Y do vértice, ó. Se você refletir o gráfico aqui no eixo Y, a reflexão vai ficar aqui. Nesse caso, quando a parábola está voltada para cima, nós podemos escrever o conjunto imagem da função. Então, nesse caso aqui, o conjunto imagem, quando a concavidade está voltada para cima, ele vai ser do y do vértice até mais infinito. É assim que você vai calcular o conjunto imagem, tá, da função do segundo grau. Então, vai do quê? Do y do vértice até mais infinito. Se a parábola tivesse voltada para baixo, Kiko, aí ia ser o contrário. Se a parábola tivesse voltada para baixo, ela ia do y do vértice até menos infinito. Ou ela ia vir de menos infinito, né? Ia chegar no máximo do y do vértice. Beleza? Então aqui nós teríamos o nosso conjunto imagem da função do segundo grau. Maravilha! Show de bola, Kikão! É isso aí. E vamos falar mais algumas coisinhas ainda teóricas, tem umas coisas legais que está relacionado ao vértice da função. Quando a concavidade está voltada para baixo, o vértice recebe um nome, e quando ela está voltada para cima, ela recebe outro. Nesse caso aqui, então ela vai receber um nome que nós vamos chamar aqui, ó, x do vértice vai ser chamado de ponto de mínimo, e o y do vértice é o menor valor da função, o valor mínimo da função. Tá? Então deixa eu só apagar o quadro aqui e escrever isso que eu acabei de falar. Embora a maneira de calcular a função vai ser sempre a mesma, tá? Então é o seguinte. Então se tivesse um esboçozinho aqui, ó, concavidade A maior que zero, conque para cima. Você tem uma parábola aqui parecida com aquela que eu fiz ali, por exemplo assim, tá? X do vértice, Y do vértice, tá ok? Aqui está o vértice da função. Show de bola. Maravilha. E aí é o seguinte, o X do vértice, você vai chamar ele de ponto de mínimo. Por que ponto de mínimo, Kiko? Ele é o ponto que dá o menor valor da função. A concavidade está voltada para cima nesse caso, então ele é o ponto que vai dar o menor valor da função. Ele é o x associado ao menor valor de y. E o y vértice nós vamos chamar de valor mínimo da função. Depois vocês vão entender nos exercícios, quando a gente for fazer, que ele pode pedir qual é o valor mínimo da função. Aí eu tenho que fazer o cálculo do y do vértice. Qual é o valor de x para que você tenha o menor valor da função? Aí é x do vértice. E é só jogar naquela formulazinha. Então, valor mínimo da função. Aqui nós vamos chamar de valor mínimo. Tá ok? A mesma situação iria acontecer, só ia mudar de nome, se a parábola tivesse com concavidade voltada para baixo. Imagina essa parábola agora assim. Y, x. Então aqui nós temos o A menor que zero, ou ele está cristinho, né? Cristinho, concavidade voltada para baixo, olha que legal, tá? E aqui nós teremos o seguinte, então, o nosso y do vértice, ele vai receber um nome, e o nosso x do vértice também vai receber outro nome. Aqui nós vamos chamar agora de ponto de máximo, nosso x vértice, e valor máximo da função, o nosso y do vértice. Vai ser bastante aplicado em vários exercícios que ele vai pedir, qual é o máximo da função, qual é o valor que dá o máximo da função e tal. Vocês vão ver depois nos exercícios, beleza? Agora, eu gostaria de mostrar mais uma coisinha para a gente fechar toda a teoria de função do segundo grau, ainda com relação ao gráfico. Pode ser que apareçam exercícios assim em algumas universidades que ele pergunta com relação aos coeficientes A, B e C, simplesmente pela interpretação do gráfico. Tipo assim, ó,
se você tem lá um gráfico assim. Então, exemplo. Eu quero que você analise se o A e o B e o C é positivo ou negativo ou zero, de alguns gráficos. Então, eu vou escrever e fazer 3 gráficos aqui, 3 parábolas. E as nossas funções sempre vão ser funções assim, ax ao quadrado mais bx mais c. Vou fazer 3 planos cartesianos. Eu acho que 2 aqui é suficiente. Ok, então aqui eu tenho uma parábola descendo, tá. E a outra eu vou ter ok. Por enquanto esses dois, daqui a pouco eu coloco mais um, tá? Eu quero que a gente faça a análise dos coeficientes do A, do B e do C. Do A, do B e do C. Sem fazer cálculo nenhum, simplesmente olhando essas curvas a gente consegue responder, obviamente. Nesse caso aqui a concavidade está voltada para baixo. Então você vai ter que o A ele vai ser menor do que zero. Certinho? O C eu comentei para vocês, que era a parte onde toca o eixo Y. A origem do gráfico não está aqui, então ele não está para cima, então o C eu sei que ele é positivo. Aqui também. Olha só, o A eu sei que ele é maior do que zero e o C, no caso aqui, menor que zero. Está tocando para baixo da origem. E o B? Está aqui, eu quero mostrar como é que eu vejo o B da função. Gente, o B vocês vão analisar assim, ó. Uma coisa importante também. Eu nunca vou falar que a parábola é crescente ou decrescente. Ela é côncava para cima ou côncava para baixo. Ok? A não ser que ele analise um intervalo do domínio até o vértice, por exemplo. Daqui, ó, nessa daqui até o vértice ela é crescente, depois do vértice ela passou a ser decrescente. Aí se o cara especificar um intervalo do domínio, beleza, a não ser que ele especifique, senão você fala que ela é côncava para cima ou côncava para baixo. Ok, então eu quero ver o B. Como é que eu faço para ver o B de uma forma bem rápida, sem precisar analisar a fórmula de x do vértice, coisa nenhuma? Então pensa assim, ó, o vértice da função está aqui. Você vai analisar da esquerda para a direita. Ao cortar o eixo y, ela está subindo ou está descendo? Então vai aumentando os valores. Ela não está subindo? Está subindo a montanha aqui, ó, ao cortar pelo eixo y. Se ela está subindo, o B é maior que zero. Entendeu? Olha aqui, ó, esse segundo exemplo. O vértice está aqui. Ela vai descer ao passar pelo eixo y. Ela está numa descida aqui, ó. Está descendo. Nesse caso, como ela está descendo, o B é menor do que zero. Entendeu bem? Vamos fazer mais um exemplo só para especificar isso. E se não tivesse nem descendo nem subindo? Você lembra daqueles 3 gráficos que eu coloquei lá com B igual a zero? Aqueles gráficos lá, o eixo de simetria era exatamente o eixo das ordenadas. Então, naquele caso, o B vale zero. Quando ele está passando bem, quando ele está bem aqui, ó, em cima do eixo, para os dois lados a simetria ela é igual. Então, no caso é igual. Claro, todas são simétricas, mas eu digo que o eixo de simetria é o eixo das ordenadas. E aí o B valeria zero. Belezinha? Entendeu isso? Quer mais um exemplo? Vou fazer mais um exemplo para ficar bem claro. Se eu fizesse isso daqui, ó. Vou pegar a aguinha. Letra C, tá? Então, se eu tivesse um gráfico, deixa eu ver, assim, ó, uma parábola assim, acho que você já mata a charada. É meio feia a curvinha aqui, mas a ideia era fazer com que ele estivesse descendo aqui. Ó, tá passando bem aqui pela origem. Então você sabe que o A, nesse caso, é menor do que zero. Se ele passar pela origem, o C você sabe que vai ser igual a zero. E nesse caso aqui, o B, o que ele vai ser? Quando passa pelo eixo Y,
a parábola não está descendo, até porque o vértice está aqui, ó. Aqui está o vértice. Então eu tenho que analisar em relação ao eixo y. Ele está descendo e aumentando os valores de x. Então, como ele está descendo, o b vai ser negativo também. Tranquilo. O cara perguntar na PUC, qualquer vestibular aí, normalmente as particulares que gostam dessa análise aí, tá? Dos coeficientes. Ok? Então, fechei com vocês toda a parte teórica e agora a gente vai à resolução dos exercícios dessa aula aí, 19 e 20. Show de bola? Vou apagar o quadro e a gente vai começar a resolução dos exercícios. Então vamos começar com os nossos exercícios, né? Agora mais animados, chega de teoria, pelo amor de Deus. Seguinte, primeiro exercício de classe ele fala assim, considerando uma função f de r em R, você sabe o que significa isso, domínio contra domínio, e a função dada é f de x igual a menos x quadrado mais 4x mais 5. Ó. Como é negativo aqui, você já sabe que ela é côncava para baixo, beleza? Determine o ponto onde intercepta as ordenadas. Lembra que eu falei para você que ela corta o eixo y no 0 e c, coordenadas é o y. Então, o eixo dela vai cortar as ordenadas no 0 e no c, no 0 e 5. Já sei onde corta o eixo das ordenadas. Respondido a letra A. Olha a letra B. Onde intercepta o eixo das abscissas. Onde corta o eixo das abscissas são as raízes da função ou o zero da função. O que eu tenho que fazer? Igualar a função a zero. Agora você vai fazer o seguinte, f de x igual a zero, então vai trocar a função aqui no caso, menos x quadrado, mais 4x mais 5, tudo isso daqui igualado a zero. Equação do segundo grau. Aplica o Bhaskara aí, ó, vamos lá no deltinha. b ao quadrado menos 4 vezes o a é negativo. Vezes o c, vai ficar 16, menos vezes menos mais, 16 mais 20. Deltinha vai dar 36. X' menos o b, mais raiz de 36, que é 6, divididos por 2a. Cuidado que o a é menos 1. Então vai ficar dividido por menos 2. Menos 4 mais 6 divididos por menos 2. Isso aqui vai ficar menos 2 divididos por menos 2. Isso aqui dá menos 1. E o x duas linhas vai ser menos 4. Só para colocar o meio aqui, ó. Menos 4 menos 6 sobre menos 2. Menos 10 sobre menos 2 vai dar 5. Então ela intercepta o eixo das abscissas lá no 5 e no menos 1. Se quiser escrever as pares ordenadas, são 5 e 0 e menos 1 e 0. São os dois pares ordenados onde intercepta o eixo x. Vértice da função, meus queridos. Aí é só jogar na fórmula. Tem que lembrar da fórmula do x do vértice. Menos b divididos por 2a, menos b sobre 2a. Vem aqui, olha o b. O b é 4. Então vai ser menos 4 divididos por 2 vezes o a, por menos 1. Menos 4 sobre menos 2, dá mais 2. Maravilha. E o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Tem uma outra forma. Você pode pegar o x do vértice, tá? Pode pegar o x do vértice e jogar na função. Se você jogar no f do x do vértice, o resultado vai ter que ser o y do vértice da função. Se você esquecer dessa fórmula e lembrou só do x do vértice, você pega esse número e joga aqui, ó. E o resultado vai ser o y do vértice. Como a gente já calculou o delta, a gente já sabe que vale 36. Eu vou substituir aqui, ó, menos 36 divididos por 4 vezes menos 1. Ou seja, menos 36 divididos por menos 4. Isso aqui vai dar mais 9. Então o y do vértice da função é 9 e o x do vértice é 2. Logo, o vértice terá um par ordenado 2 e 9. Show de bola? Belezinha? E a letra dele pediu para você fazer um esboço do gráfico. Agora você tem vários valores aí. Ah, outra coisa também. Com relação ao x do vértice, vocês podem fazer, sabe o quê? O ponto médio entre as duas raízes. Ó, somar as duas raízes e dividir por 2 quando você tem elas. Ela dá exatamente no ponto médio o x do vértice. Uma raiz é menos 1, a outra deu 5. Ó, 5 menos 1, 4. 4 sobre 2 dá 2. Você acha o x do vértice. Pode fazer assim também, belezinha? E vamos fazer a última aqui, que é o esboço. Então, eu vou fazer um esboço, claro, e representar os pontos importantes aí que a gente tem de conhecido. Então, vai ficar assim, ó. Planinho cartesiano. É uma parábola com cavidade voltada para cima, vai cortar no 2 e no 9. Então eu vou fazer o esboço mais ou menos para baixo. Olha aqui, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui vai estar o nosso vértice, em 2 e 9. E ele disse que corta o eixo Y, a gente viu lá que corta o eixo Y no 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai cortar o eixo Y aqui. Aqui é o 5. E as raízes a gente encontrou menos 1 e menos 1 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos importantes. Aí eu posso fazer o seguinte, ó. 2 para cá, 2 para cá, aqui no 4 vai dar exatamente na mesma altura. Lembra que eu falei que ela é simétrica? Então agora eu tenho aí 5 pontos, está bem bacana para fazer essa curva aí, essa parábola. Chega aqui no máximo e ela começa a descer de novo, tá? E vai ser uma curvinha mais ou menos assim. Tem que fazer uma curvinha. Mas veja, isso aqui é um esboço, tá, gente? Então tá feito aí o exercício de número 1 para vocês, beleza? Vamos para o próximo? Partiu a segunda questão? Então, meus queridos, a segunda questão ele fala assim para você. O gráfico a seguir representa uma função quadrática f de x igual a x quadrado mais bx mais c e o domínio reais e contradomínio reais, certo? R em R. E ele quer que você descubra quais são os valores do coeficiente A, B e C, tendo esses pontos conhecidos no gráfico. Aqui vale 6, aqui vale menos 2 e aqui vale 3. Então, na verdade, se você observar bem, você tem menos 2 e 3, que são as nossas raízes ou zero da função. Cara, você tem x', vale menos 2, tem x duas linhas, que vale 3. Tem várias maneiras de fazer esse tipo de exercício, queridos, mas eu vou mostrar a maneira mais rápida. Toda vez que o gráfico te der 2 pontos que cortam o eixo das abscissas e um terceiro ponto, você vai usar aquela forma fatorada que eu coloquei para você. O exercício vai sair em 1 minuto. Tá? Senão você vai ter que montar sisteminha. Você vai ter que substituir esses pontos aqui, montar uma equação. Substituir as duas raízes, montar duas equações e substituir esse terceiro ponto para montar 3 equações e trabalhar com o sistema. Tá? Então, como eu não tenho muita paciência, eu quero fazer rapidinho, de uma maneira eficiente, vamos utilizar a nossa forma fatorada. Falei para vocês o seguinte, f de x na forma fatorada é a, que multiplica x, menos x' vezes x menos x duas linhas. Olha que maravilha. Ou eu posso escrever assim também, y igual a que multiplica x', vezes x menos x duas linhas. E eu vou substituir os pontos. Ó. X' e x duas linhas são 3 e menos 2. Então a tua função já está quase pronta. Está assim, ó, x menos 3 vezes x menos 2. Vai mudar o sinal. Cuidado. É x menos a raiz. Então aqui vai ficar x mais 2. Beleza? Então, o último passo agora é descobrir o valor do A. Nossa, mas e daí? Daí que o cara te deu um terceiro ponto, esse par ordenado aqui, ó. Esse par ordenado é o par ordenado 0 para o x e 6 para o y. Então, você vem no y aqui e troca por 6. E vem no x e troca por 0. 0 vezes menos 3 vezes 0 mais 2. Ou seja, 6 é igual a A, que multiplica menos 3 vezes 2. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6A é igual a 6, portanto, A é igual a menos 1. Feito isso, meus queridos, você vai fazer o seguinte, vai voltar aqui e vai distribuir essa turma, fazer chuveirinho na tigrada. Então, a função está escrita assim, ó, menos 1, que multiplica x menos 3 vezes x mais 2. Vamos fazer a distributiva aqui e depois multiplicar tudo por menos 1. Então, a função está assim, y é igual menos 1, que vai multiplicar, que é x vezes x quadrado, x vezes 2, 2x, menos 3 vezes x, menos 3x, menos 3 vezes 2, menos 6. E arrumandão, isso daqui vai ficar menos, depois eu troco o sinal, 2x menos 3x, menos 1x e menos 6. Agora pega esse menos 1 e altera o sinal de todo mundo. É menos 1 aqui na frente, ele vai alterar o sinal de todo mundo. Resultado final. Não coube ali, vamos colocar aqui então, ó. Vem aqui em cima, y é igual a menos x ao quadrado mais x menos com menos mais 6. Então o A vale menos 1, o B vale 1 e o C vale 6. Show de bola? Fechamos mais o exercício, olha que maravilha.
Qualquer coisa, volte aí e veja de novo como que eu fiz. Beleza? Vamos para o próximo. A terceira questão, meus queridos, é mais ou menos cópia do que a gente fez anteriormente. Nem apaguei ali, mas você vai ter o gráfico assim, ó. O número N de pessoas presentes em uma festa varia ao longo do tempo T de duração da festa, em horas, conforme mostra o gráfico a seguir. Então você tem esse gráficozinho e ele vai perguntar para vocês o seguinte: qual é das opções aquela que melhor descreve a função n de t? Ele quer que você descubra a função n de t. Ora, é uma parábola, função do segundo grau, então você vai ter aqui at ao quadrado mais bt mais c. O tempo é o nosso x, tá? N em função, n em função do tempo, número de pessoas em função do tempo. Cara, ela está passando pelo 0 e está passando pelo 4. 4 e 0 são as raízes. Olha que de boa. Então dá para a gente escrever assim, ó, y é igual. Depois a gente só troca o x pelo t, tá bom? A que multiplica x menos uma raiz, no caso 0, vezes x menos outra raiz, no caso 4. Depois eu vou trocar o x pelo t. O x só está fazendo o papel do t. E você tem o terceiro ponto aqui, ó, que no caso é o vértice. Quando o x é 2, o y é 4. E 40. Então 2 e 40. É só colocar agora aqui no 40, no lugar do x você coloca 2, e no y 40 para descobrir esse a. E faz Ctrl+C, Ctrl+V do que a gente fez anteriormente. Esse você vai levar 2 minutos e meio, no máximo, para fazer, tá? Então, fazendo pontinha aí, substituindo, teremos o seguinte: 40 no y é igual a que multiplica 2 menos 0 vezes 2 menos 4. Teremos 40 igual a vezes 2 vezes menos 2. Isso aqui vai ficar menos 4 vezes a igual a 40. Logo, a igual a menos 10. Achamos o a, menos 10, volta aqui na função. Então, y vai ficar igual a menos 10, que multiplica x. X menos 0 é x, vezes x menos 4. Ou seja, menos 10 vezes x menos 10x, que multiplica x menos 4. Ou seja, menos 10x ao quadrado, mais 40x. Porém, o y é nosso n, em função do tempo, e o x é nosso t. Menos 10t ao quadrado, mais 40t. Isso vai estar lá na resposta letra E, meus queridos. Beleza? Mais um gráficozinho. E vamos fazer o nosso último exercício 4, o exercício número 4 da aula de hoje e o último, graças a Deus. Beleza? Então vamos lá para o próximo. Finalmente, a nossa última questão do dia, uma questãozinha do Enem, tá? A questão número 4 vai falar assim: a parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z. Então, você tinha uma parábola, ela rotacionou e aí formou a taça, tá? Conforme mostra a figura. A função real que representa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei de formação f de x igual a 3 meios de x quadrado menos 6x mais c. Beleza? Onde C é a medida da altura do líquido. Então, aqui é a altura do líquido na taça. E a pergunta, na verdade, é esse C. Ele está falando assim: sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola e ele está exatamente sobre o eixo das abscissas. Aqui é a saída, meus queridos. Se está em cima do eixo das abscissas, o y dele vale 0. A gente só não tem o x do vértice, xv. Mas a gente sabe calcular o x do vértice. Você aprendeu lá na aula de hoje que a fórmula do x do vértice é menos o b divididos por 2a. Então, venha na fórmula da função e faça menos b menos o b, no caso aqui é menos 6, divididos por 2 vezes o a. O a é 3 sobre 2. Então, vamos descobrir que o x do vértice vai ficar igual a 6 divididos por a. 2 dá para cortar com 2, 6 divididos por 3. Vai ficar igual a 2. Esse é o x do vértice. Então, você tem um par ordenado conhecido aqui, ó. Então, o vértice ele vai ser 2 e 0. Vamos pegar esse par ordenado e jogar na função. A gente sabe que o y é 0 quando o x vale 2. Ao fazer isso, a gente acaba descobrindo o valor do c e acabou o exercício. Então, olha só. 0 no y é igual a 3 vezes 2 ao quadrado sobre 2 menos 6 vezes 2 mais c. 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12, sobre 2, 6. Vai ficar igual a 6 menos 12, mais c. 6 menos 12, menos 6. Manda para lá, 6. Então, o valor do c só pode ser 6. E marca a altura do líquido 6 aí, resposta correta, letra E.
Fechamos a aula. Show de bola, meus queridos. Grande abraço. Até lá, tá? Continuamos na semana que vem. Beleza? Beijão. Tchau.